No vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que você faz para ganhar dinheiro com aquela estratégia ruinzinha que você tem e transforma ela numa estratégia perfeita. Vamos pro vídeo. E aí, tudo bem? Por aqui, tudo tranquilo. Se você não me conhece, eu sou Alexandre, trader, desenvolvedor de estratégias e também professor de análise técnica lá na Trademap. Aproveita, se você for novo por aqui, para deixar o seu like e se inscrever no canal. Muita gente que assiste os meus vídeos não são inscritos, então vai lá, clica no botão aí embaixo e me ajuda nessa. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como é que o gerenciamento de risco pode transformar o resultado da sua estratégia, aquela estratégia ruinzinha mesmo ou até que mais ou menos boa você transforma numa estratégia perfeita. Mas calma, fica aí até o final porque o que eu vou falar aqui sobre gerenciamento de risco provavelmente você nunca viu na vida. Então para isso, vamos embora aqui para a tela que eu quero te mostrar tudo isso daí. Bom, pessoal, com a tela aberta aqui e antes de eu te mostrar de fato tudo o que as mudanças que eu fiz, como é que isso pode melhorar os seus resultados, eu preciso te mostrar aqui então os resultados que eu tive a princípio dessa estratégia. Vamos lá. Essa é uma estratégia minha, eu desenvolvi, tá, para operar dólar no tempo gráfico de 30 segundinhos ali, é uma estratégia de scalp, tá? Então ela dá bastante entrada ali, nesse períodozinho aqui, ó, vocês estão vendo, foi um período aí de 1 mês e 10 dias mais ou menos de operação, foram 674 operações, tá? E aqui um ponto importante que esse número para um período curto de tempo ali já me incomodou, porque eu sou um cara que eu não gosto de ficar tanto tempo posicionado assim, e para mim quanto menos operação, melhor, tá? Mas de novo é uma estratégia bem rapidinha ali e toda essa estratégia está sendo feita, eu desenvolvi ela no Profit Chart e para operar ela de forma automatizada também via robô. E falando em robô e desenvolvimento de estratégias em Profit Chart, vocês já devem estar vendo na tela de vocês aí, aqui embaixo, ó, tá passando, tem uma tarjinha escrito que hoje é o último dia para inscrição no meu curso de programação em Profit Chart. Aguenta aí que é um jabazinho rápido que eu preciso fazer, mas para você, ó, vai aprender a programar estratégias no Profit Chart do zero. Esse é o meu treinamento completo aqui, ó, programando robôs em Profit Chart, estratégias exclusivas para você aí alavancar os seus resultados como trader ainda esse ano em 2023, você sair do time perdedor para entrar no time vencedor. Então tem diversos depoimentos aqui de alunos, ó, você vai aprender comigo, eu já disse, eu tenho mais de 8 anos aí de mercado, você vai aprender a criar, testar, validar e automatizar as suas próprias estratégias ou já sair operando estratégias minhas que eu já vou disponibilizar lá como bônus para você, só colocar para automatizar, vai aprender tudo comigo ali junto com suporte exclusivo lá no Telegram. Então não perde tempo, hoje é o último dia das inscrições para o meu treinamento de programação em Profit Chart, tá? Então vamos lá, voltando aqui para a tela, eu quero mostrar então os resultados que a gente teve aqui no período de backtest de aproximadamente ali 40 dias de operação e tivemos o seguinte resultado então, operando 10 contratinhos nessa estratégia a gente busca ter uma relação de risco-retorno ali de 1 para 1, ou seja, a gente vai buscar 2,5 pontos de ganho para 2,5 pontos de loss, tá? É uma estratégia curtinha ali, bem rápida, ó. Pode ver que o tempo médio nas operações está aqui na casa de 1,5 minuto, tá? Bem rápido. O resultado que a gente teve então, operando aqui 10 contratinhos nesse período, foi de R$ 33.791, com uma taxa de acerto ali beirando os 60%, né? Que para essa relação de risco-retorno com payoff de 1, ou seja, se eu ganho aquilo que eu perco, o meu payoff vai ser igual a 1 e eu só preciso então acertar um pouco mais para isso se tornar vencedor para essa estratégia, se tornar algo vencedor, né? Já que o mesmo tanto que eu ganho é o mesmo tanto que eu perco. E como é que eu posso dizer isso? Porque eu tenho uma planilha que os alunos lá do meu treinamento vão ter disponível, eu vou mostrar ela agora para vocês, ó. Essa planilha aqui, que ela já traz para a gente o quanto que a gente precisa acertar para determinado tipo de relação risco-retorno. Então aqui tem alguns exemplos, né? Ó, por exemplo, para um risco de 1 para um retorno de 3, ou seja, eu aceito perder 100 aqui, por exemplo, nesse exemplo, tá?
por exemplo, nesse exemplo é uma boa, né? Mas, por exemplo, aqui, com um risco de 1 para 3 de retorno, eu aceito perder 100 para ganhar 300, ou seja, eu quero ganhar 3 vezes mais aquilo do que eu estou disposto a perder. Consequentemente, o meu payoff vai ser de 3 e eu só vou precisar nisso acertar mais do que 25% das vezes para ser uma estratégia vencedora, para eu poder colocar dinheiro de fato no bolso. Então, note que esses aqui já são princípios de gerenciamento de risco, que é fundamental para você saber se uma estratégia é vencedora ou não. E dentro disso tudo a gente vai tirar algumas sacadinhas de como a gente pode melhorar ainda mais a nossa estratégia, tá? Então veja aqui, ó, que no exemplo de 1 para 1, com um payoff de 1, a gente só precisa acertar mais do que 50% para se tornar vencedor. E é exatamente isso que acontece na nossa estratégia que eu acabei de mostrar, né? A gente tem uma taxa de acerto aqui de 58,31%, aí beirando 60% de acerto, para um payoff baixíssimo aqui embaixo, né? De 8%. Se você não sabe, o payoff vamos ver aqui a curva de patrimônio, ó. O payoff é exatamente aquele tanto que você perde antes de começar a ganhar de novo. Então vamos pegar minha setinha aqui, ó. O payoff é exatamente, por exemplo, desse topinho aqui até a queda. Desse topinho aqui até a queda, ele mede o tanto que a gente perdeu ali para de fato começar a ganhar de novo, tá? Então, esse é o panorama geral da nossa estratégia. E por que essa relação de risco-retorno é tão importante? A taxa de acerto está relacionada ao payoff e tudo isso que eu acabei de falar aqui. Porque, teoricamente, se a gente tem uma estratégia onde a gente aceita perder menos para ganhar mais, teoricamente e estatisticamente a nossa taxa de acerto vai ser menor, porque justamente o nosso stop vai estar mais perto do nosso preço de entrada. O contrário também é verdadeiro. Se eu aceito perder, por exemplo, R$300 para ganhar 100, ou seja, eu tenho um stop maior para um ganho menor, a minha taxa de acerto provavelmente vai ser sempre mais alta. E é por isso que você tem que sempre ficar de olho nessa balança, e é por isso que eu criei essa planilhazinha aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma relação de risco-retorno, vamos chutar qualquer número aqui, um risco de 2 para um ganho de 6, e eu precisaria acertar pelo menos, no mínimo, mais do que 25% das vezes, tá? Perceba aqui então na nossa estratégia o tanto de operações que a gente tem e que de fato está acontecendo aquela relação que eu falei de 1 para 1, né? Com 10 contratos acertando 2 pontos, errando 2,5 pontos, a gente vai ter um prejuízo de R$250 por trade e R$250 positivos no caso caso a gente consiga acertar o nosso alvo aí. Então é 2,5 pontos de loss e 2,5 pontos de ganho, tá? Eu peguei todos esses dados aqui, ó. Se você clicar com o seu botão direito e vir aqui exportar dados, você consegue trazer isso para uma planilha de Excel. E por que eu fiz isso? Ó, a planilha está aberta aqui, todos esses dados aqui vêm lá da estratégia, tá? E eu fiz alguns testes lógicos aqui, ó. Eu não fiz lá no código porque de fato eu não estava dando alguns bugzinhos para eu limitar o que eu quero fazer aqui, que é de novo a sacadinha, o hackzinho para você transformar essa estratégia numa estratégia vencedora, tá? E qual foi a minha ideia? A minha ideia foi, ao invés de operar esse tanto de vezes por dia aqui, ó, perceba, vamos aqui, ó, dia 10 de fevereiro aqui, a última sexta-feira, olha o tanto de entrada que deu na operação, ó. Eu comecei o dia ganhando 250, aqui deu 400, mas às vezes dá um bugzinho aqui no backtest do Profit, então considere 250, tá? Eu ganhei 250, 400, 250, 250, perdi 250, fui ganhando aqui e depois no final do dia, olha o quanto que acabou se perdendo. Então, eu preciso ter um limite de ganho ali, uma meta financeira por dia, uma meta de loss também por dia, para que eu não acabe devolvendo a tudo aquilo que eu ganhei, ou se eu começo perdendo, eu não perca muito mais além do que o planejado, porque às vezes vai ter um dia ruim, obviamente, nem toda estratégia, não existe uma estratégia perfeita, tá? A gente pode deixar ela o mais perto da perfeição possível. E foi isso que eu fiz. Então a minha ideia foi limitar a 2 ganhos seguidos eu paro de operar e 3 loss seguidos eu também paro de operar.
Isso quer dizer o seguinte, nesse caso, com 10 pontos operando o dólar, se eu atingir R$500, eu paro de operar, e se eu chegar a um loss de R$750, eu também paro de operar. Nesse caso ali, eu estou mudando o gerenciamento de risco da estratégia de uma forma toda, não levando em consideração esses pontos de cada trade ali que a gente acerta 2,5 para 2,5, e vocês vão ver o quanto de diferença isso faz na estratégia, tá? Então eu fiz isso via Excel porque, de novo, ali no Profit Chart estava dando alguns bugzinhos, então eu separei os dias aqui, ó, vamos pegar o dia 10 de fevereiro, ó. Aqui então eu transportei tudo isso daqui do Profit que a gente viu, né, nessa tabelinha do Profit. Eu fiz a transposição aqui via exportação mesmo para o Excel e fiz algumas lógicas ali para eu identificar quando eu ganhei já R$500 eu poder excluir as outras ordens sem que eu ficasse precisando operar. Eu fiz isso de uma forma simulada aqui no Excel para você ver também que é totalmente possível você fazer testes por aqui, tá? Fiz a mesma coisa com loss, ou seja, perceba aqui do lado, ó, tá até pintado em vermelho. Toda vez que apareceu R$750, eu criei uma formulinha aqui em cima, ó, que dá como verdadeiro para mim e eu paro de operar e eu já atingi o meu limite de loss ali. Então eu transferi tudo isso para esse lado de cá e perceba só o quanto de diferença isso fez, ó. A nossa estratégia inicial, ela tem aqui, vamos pegar o resumo dela, um resultado total de R$ 33.792, uma taxa de acerto de 58% com payoff de 1,05, tá? Agora, com essas simples mudanças que eu fiz, ou seja, de novo, tá? Aqui é como se fosse um hackzinho. Ao chegar em R$500 de ganho, eu paro de operar e se eu chegar por um acaso em R$750 de prejuízo, eu também paro de operar e só volto às operações no dia seguinte. Então vamos voltar lá para o Excel e veja o que isso me trouxe. Subiu a nossa taxa de acerto de 58% para 78%. O payoff da estratégia continua de 1 para 1, né? Porque eu ainda continuo ganhando por trade, ganhando e perdendo o mesmo tanto, ou seja, 2,5 pontos, tanto para ganho quanto para loss. Mas o payoff acumulado, ou seja, se eu pegar todos os meus dias agora, os dias que eu fiquei positivo e fazer a média por quanto dos dias eu fiquei no prejuízo, eu vou ter aqui então um payoff de 2,42. Veja o quanto eu aumentei, eu estou ganhando aqui em média 2 vezes mais ao longo do tempo nessa estratégia do que eu perco só fazendo esses 2 ajustes, tá? E aqui a gente consegue ainda ver a curva de patrimônio, ó. Perceba que ela é muito mais constante, ela é muito mais inclinada para cima. Eu tenho um drawdown menorzinho aqui, ó. Eu perco menos do que eu ganho se a gente comparar com a estratégia original. Perceba que ela acaba em algum momento aqui sendo muito rabiscadinha, né? Perdendo muito, mas ao longo prazo, para mim, isso aqui vai ser muito mais interessante. Só que isso tem um porém, né? Eu vou estar fazendo menos operações porque eu já vou ter atingido o meu limite de alvo ali, o meu limite de ganho financeiro ou o meu limite de stop. Então eu não preciso ficar no mercado ali operando muito. E olha só o quanto eu vou sair do dia ou com R$500 ou com menos 750. E foi isso que ele foi fazendo aqui, ó. Perceba que eu acertei. Ela tá vindo aqui, ó, testando a estratégia, ó, desde o dia 20/12 de 2022. Lá no comecinho eu acertei, ó, do dia 20/12 até o dia 28/12, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias seguidos de ganho, ou seja, eu saí de R$0 aqui no primeiro dia, eu ganhei R$500 no primeiro dia para R$3.500 positivos já no 7º dia operando a estratégia. E perceba que eu tenho aqui muito mais dias agora fechados no positivo do que no negativo. Apesar de que quando eu perder menos do que eu perder mais do que eu ganho no dia, mas a longo prazo eu estou acertando de forma consecutiva muito mais vezes do que errando. Então, é por isso que a estratégia me saiu ao final desse período com R$10.500 de saldo positivo contra aqui na estratégia original R$33.792. Então ali
é uma diferença ali de 3, né? Ou seja, eu ganhei 3 vezes mais aqui no caso da estratégia, porém eu fiquei com um risco muito menor de operação porque eu me expus menos ao mercado, eu fiquei menos tempo no mercado, eu entrei para ganhar aquilo que eu já pensei, já programei e saí fora independentemente de se aquilo ia me dar mais ganhos ou mais prejuízos, né? Mas no final das contas, o meu payoff ficou melhor e a minha taxa de acerto diária, ou seja, aquilo que eu coloco no bolso no dia, ao longo do tempo, foi maior. Então, eu prefiro ganhar menos no saldo acumulado para me expor menos no mercado, porque para mim, quanto menos operar, melhor vai ser, tá? Eu vou ter menos risco ali de quebrar, eu vou ter menos chances ali de pegar algum momento conturbado de mercado e eu vou ter mais tempo para fazer outras coisas da minha vida, a não ser só ficar operando, tá? E aí, percebeu como uma simples mudança no seu gerenciamento de risco pode alterar totalmente o resultado da sua estratégia, seja positivo ou seja negativo? Nesse caso aqui, operamos menos, tivemos um resultado financeiro acumulado um pouco menor, mas o resultado ali da estatística, a gente conseguiu aumentar a nossa taxa de acerto e ainda ter um payoff muito maior. E isso, no final das contas, é o que vai valer a pena. Comenta aqui embaixo se você já tinha visto algo parecido por aqui no YouTube, que eu vou ficar feliz em saber. Aproveita e deixe seu like nesse vídeo caso tenha sido útil para você. Isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos como esse aqui para o YouTube para você e para muito mais gente. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Valeu!